Quantos estão bem aí com as chuvas, estão felizes? Nós estamos felizes, mas ficamos um pouco assustados com essas últimas, né? Abram suas Bíblias em Mateus, em Marcos. Nós vamos ler duas passagens hoje. Pra tua presença, deixo tua glória ganhar forma em Forma de ti, Jesus. em mim. Volta os meus olhos. Em mim. Voltamos para ti, Jesus. Diga isso para Ele. Em mim. Fique de pé em nome de Jesus. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em Marcos, mim. aleluia, aleluia. Marcos 5, 25. E diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue e que tinha padecido muito com muitos médicos e gastado tudo quanto possuía, sem nenhum proveito, antes piorado. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou as suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar as suas vestes, serei curada. Logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra a virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou as minhas vestes? Respondeu-lhes os discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? Ele olhava em redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, que sabia o que lhe havia acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se e diante dele e disse-lhe toda a verdade. E disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém? Levante sua mão, ore por mim. Pai, nós te agradecemos, Jesus. Obrigada por este dia, obrigado pelo que tu fizeste aqui. Deus, me usa com aquilo que tu queres, com aquilo que tu ministrou no meu coração. Ó Deus, abençoa o coração dos teus filhos para que eles recebam, ó Deus, da melhor forma possível. Que seja para transformar, para avançar, para crescer. Que nós venhamos, Senhor Jesus, ser cada dia mais impulsionados por Ti, em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. Essa mulher havia, como você já conhece, é uma passagem muito, muito conhecida. Mas eu recebi já há um tempo essa palavra e ela começou a ficar latente no meu coração. E nos últimos dias eu recebi os complementos dela. Ela veio em frações. E essa mulher gastou tudo que ela tinha naquela busca de uma cura. E ela estava desesperada. E muitas vezes nós não entendemos o quão pesado é
porque às vezes nós não passamos, mas algumas pessoas que estão próximos da gente, às vezes passam pela mesma situação, e eu passei, mas foram horas de hemorragia, não foram 12 anos. Mas essas horas, para mim, significou de um tanto que é como se fosse uma experiência viva em mim. Eu tive um parto complicado de 24 horas de trabalho de parto, e ele nasceu 6h25 da manhã, e às 10 horas da manhã eu ainda escoava sangue. A sensação que eu tinha é que de mim saía uma água fria. E eu sentia que algo saía de mim levemente, escorrendo, frio e gelado. Eu não tinha força para levantar, nem para comer, eu não conseguia, já tinha passado... Façam as contas aí, gente, de 6 para 10. De 6 para 10 já tinha passado esses horários aí, e eu não conseguia sentar. E aí o médico foi fazer revisão de parto, e ele disse: vamos levar ela pro centro cirúrgico de novo, para fazer uma lavagem, para verificar os pontos. E eu não conseguia levantar, eu saí de cadeira de roda e os meus olhos tremiam. Então eu vi que tinha algo errado quando os meus olhos, eles não fixavam. Então eu entendi que 12 anos são muito diferentes de horas de sangramento. E naquela época, aquela mulher, ela era discriminada por ser mulher, por sangrar, por ser considerada imunda, e também por não poder estar diante do povo, diante da multidão. Ela não podia se apresentar. E eu acredito que ela já estava vivendo em situação de maltrapilho, de não ter mais o que vestir, de se comportar no meio do povo, porque ela tinha gasto tudo. Mas ela ouviu falar de alguém que fez a diferença aos ouvidos dela, e ela disse: eu preciso ir. É a minha única chance, é a minha última chance. E aí ela tomou uma atitude de fé. Fé é colocar o pé aonde não existe chão. Fé é você crer naquilo que não existe, mas tendo a certeza de que ele vai se concretizar. Ela estava determinada em tocar em suas vestes. Ela estava determinada, ela traçou um plano e disse: eu vou chegar em Jesus e vou tocar as suas vestes. E aí eu pergunto para você: como que você se achega a Jesus? Como que você tem planejado durante a semana em chegar aqui? Como vamos agir na presença dEle? Como vamos nos posicionar diante dEle? Vir ao culto de celebração é uma marcação de ponto? É para o pastor não brigar? É para o meu líder não cobrar? É um desejo demais de Deus, ou é apenas uma obrigação para que ninguém me cobre, ou ninguém me chame, ou ninguém me pontue? Quando aquela mulher se colocou diante de Jesus, ou às costas de Jesus, ela planejou a sua ação. E ela disse: se apenas eu tocar as suas vestes. Foi uma atitude. Ela foi atrás. Ela se levantou e foi. Ela não reclamou porque o dinheiro acabou. Ela não deu desculpas porque era mulher. Ela não deu desculpas porque o dinheiro acabou. Ela não deu desculpas porque havia muita gente. Ela foi. Uma atitude de amor e obediência. Ela exercitou a sua fé com uma atitude. Mas eu não quero falar da mulher. Eu queria chamar ela de Maria já, né? Eu quero falar de Jesus. O foco aqui era Ele. Quando Ele diz assim: alguém me tocou. Alguém tocou as minhas vestes, disse o Senhor. Alguém chamou a atenção dele. Alguém atraiu dele uma atenção e retirou dele a virtude que havia nele, que era cura.
Então, eu me pergunto e digo: o que você tem extraído dele? Qual é a atenção que você tem chamado de Deus? Quando ele diz assim, lhe saiu virtude, saiu cura. Virtude significa a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Não é apenas uma característica. Trata-se de uma verdadeira inclinação, conformidade com o bem, com a excelência moral ou de conduta. Essa era a pura essência de Jesus. Ele se preocupava com os pequenos. Por isso que ele deixa bem claro: cuidai dos órfãos e das viúvas, dos pequeninos. Cuidai dos pequenos meus. Jesus, ele gerou ali algo no coração dos seus discípulos. Preste atenção. Não deixe passar nada. E eu estive estudando sobre os 3 livros, Marcos, Mateus e João. E em Mateus 15, já vocês vão entender o porquê. Mateus 15 fala sobre Jesus na multiplicação dos pães. É sobre nós, sobre a multidão. E diz assim em Mateus 15, 32: Jesus, chamando seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque você está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não se desfaleça pelo caminho. Seus discípulos disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tal multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e uns poucos peixinhos. Então ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Tomando os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Deu aos seus discípulos e os discípulos à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levantaram-se, e do que sobrou, 7 cestos cheios de pedaços. Amém? Dos 3 textos que eu li, falando sobre a multiplicação dos pães, Mateus, Marcos e João, apenas Mateus descreve Jesus dizendo: tenho compaixão. Eu quero falar sobre transferência de unção. Não existe transferência sem amor. Não existe transferência sem compaixão. Se você não ama, você não entendeu a essência dele. Se você não ama, você não entendeu o propósito da morte dele. Se você não ama, você não compreende o propósito de estar aqui. A multiplicação é transferida para os discípulos. Ela não foi retida em Jesus. Jesus não pega os pães e distribui para os milhares e milhares que haviam ali. Ele entrega o pão e diz: leva à multidão. Eu pergunto para você: aquilo que o Senhor tem dado nas suas mãos, você tem retido ou tem distribuído? Jesus ama de uma forma tão incondicional a ponto de sentir compaixão, de doer a dor do outro. Muitas vezes nós não sentimos isso. Nós somos tão egoístas que nós comparamos a nossa dor com a dor do próximo. E aí nós calculamos quem tem a dor maior e quem está vivendo uma prova maior, uma miséria maior, um deserto maior. E se coloca numa condição de dizer assim: ah, mas a minha está mais difícil. Jesus não faz isso. Jesus, ele gera
uma atmosfera de transferência, mas de transferência de compaixão. Jesus, ele dá graças pelo pão. Ele entrega o pão, ele levanta o pão e diz: eu dou graças a ti, Jesus. Eu dou graças a ti, Deus. Não pelas bênçãos que eu vou receber, mas pelo que eu tenho. Se chama gratidão. Ao invés de clamar por comida. Sabe como que a gente tem orado? Deus, obrigado pelo pão de hoje. Abençoa esse alimento. Não deixa faltar, Deus. Que os celeiros sejam cheios, abastecidos. Sabe por quê? Você já está preocupado com o seu amanhã. Você já tem medo de faltar, de acabar, de secar, da fonte cessar. Mas quando Jesus entrega aos seus discípulos, ele simplesmente entrega. E um dos pontos que o Espírito me falou, não foi ninguém, foi o Espírito Santo. E o meu marido estava tocando, meu marido é o André, tá, gente? Para alguns é Marcos. Ele estava tocando no quarto e eu estudando essa palavra, e o Espírito falou no meu coração. A mesma atitude que a mulher com o fluxo de sangue teve, de obediência, os discípulos tiveram em obediência à palavra, ao direcionamento, e eles não questionaram, não perguntaram, não discordaram, não duvidaram, eles creram e eles foram e aconteceu. O milagre aconteceu, vocês estão entendendo isso? A mesma atitude de amor e obediência, sem dúvida e sem discordar. Não é sobre nós, é sobre Ele. E o que você tem feito com tudo isso que você tem recebido aqui? O que você tem feito com as bênçãos, os dons, os talentos, o fruto do Espírito que o Senhor tem derramado sobre a sua vida? O que você tem feito com as palavras proféticas lançadas sobre a sua vida? O que você tem feito? Você tem retido? Tem guardado? Vai apodrecer com você? Ou você vai lançar para fora dessa caixa? Às vezes eu tenho a sensação de que nós estamos aqui dentro nos escondendo do mundo aí fora. De manhã eu não falei isso, mas um dia desse eu fui trabalhar e eu vi um senhor comendo um mamão do lixo. Era meio-dia, mais ou menos. Nossa, aquilo me doeu tanto assim, de um jeito que eu disse: Deus, se eu não tiver compaixão nisso, sepulcro caiado eu sou. Eu fui, convidei ele, levei ele para ir comer no restaurante, uma marmita. Se nós não tivermos compaixão por quem está fora dessas paredes, se nós não nos colocarmos na condição de transferir aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, nós estamos sendo sepulcro caiado, aonde somos belos por fora, mas doentes por dentro, porque não conseguimos expandir aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Porque nós retemos aquilo que Ele nos deu. Nós estamos retendo poder de cura. A palavra diz: e deu-lhes o poder de curar espíritos, de livrar de espíritos imundos, de libertar, de amar. Ele nos deu nas nossas mãos. Mas nós vivemos tão terrenos, nós vivemos tão racionais, que nós esquecemos que o milagre está nas nossas mãos. Ele transferiu para você aquilo que foi derramado lá. A sua casa é o primeiro templo a ser construído pela transferência daquilo que Ele fez. A sua casa é a primeira
primeira casa de adoração, a qual ele plantou no monte, e os discípulos dormiam, a oração, a dor do Getsêmani, quando ele sentia a dor da morte. A sua casa é o primeiro templo. Mas eu sinto que as ruas estão clamando e nós estamos retendo a bênção. Nós estamos guardando aquilo que Ele colocou em nós. Sementes para brotar e gerar fora. E não somente aqui dentro. Ninguém erra fazendo nada. Essa frase é do pastor Júnior. Faça. Ninguém erra só observando. Faça. O que você tem feito com o poder que Ele deu para você? Você tem transferido? Tem multiplicado? Ministérios que Deus tem dado nas suas mãos. Quantas pessoas estão aí com você? Quantos se multiplicaram? Quantos estão estagnados? Quantos cresceram? Você guardou só para você? Você virou uma caixa? Ele é fonte de água viva. Dele passa as águas e é derramado sobre nós. E nós precisamos deixar que passe também. Não vamos reter água, como falaram semana passada, água parada da dengue. Não seja foco de dengue. Não seja foco de doença, de algo ruim. Seja transferência da unção dele. Eu sei que é difícil, mas tem um ministério aqui do meu coração que é o Resgatar. E esse ministério, ele nos revela coisas que precisamos enxergar tão profundamente. Sabe por quê? Eles estão sedentos, mas eles não chegam por vergonha, medo e timidez. E nós estamos privando isso. Outro ministério que eu costumo falar é o profético. Ele lança sementes e cabe vocês fazer florescer ou não. Jesus convida você para distribuir isso que você recebeu. Assim como os pães naquele dia. Seja um agente nas mãos de Deus para transferir o que Deus colocou em você. Eu vejo mãos de cura. Eu vejo mão de milagres. Eu vejo mão de profetas. Talvez vocês não tenham a dimensão disso. Mas a irmã Dora, quando desenha, ela desenha na casa dela. E ela levou um desenho profético para a imersão das mulheres. Toda a ministração que ela desenhou estava escrita na palavra que foi ministrada naquela noite. Isso se chama transferência de unção. Transferência de unção, quando nós entendemos que não é sobre nós, é sobre Ele. A transferência de cura não é para mim, é para vocês e para muitos outros que vão vir. Eu quero encerrar com uma frase que diz assim: feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Cora Coralina. Você precisa entender que quando você ensina, você também aprende. E que quando você transfere, você foi multiplicavelmente, transbordante, ousado pela presença dEle. Seja um agente na presença de Deus. Seja um agente nas mãos de Deus.
Seja como a mulher que tocou as suas vestes e foi usada para a glória de Deus, porque dele lhe saiu virtude. E a virtude dele é multiplicável. Não reteve naquele dia. Quando se multiplicaram os pães, não se multiplicaram apenas comida, mas se multiplicou fé, se multiplicou atitude, se multiplicou obediência, se multiplicou amor, se multiplicou cuidado. Porque ele não apenas alimentou, mas ele cuidou, ele se preocupou com a multidão. E se daqueles tantos mil ali se salvaram 10, glória a Deus. Porque esses 10 multiplicaram para que hoje nós estivéssemos aqui. Se levante.